Ainda que víssemos um trem em chamas vindo em nossa direção, permaneceríamos neste até que ele visse e nos esmagasse com a sua força. Os olhos de nossas mentes não estão muitas vezes como que cegos, e não era esse o caso de nossos primeiros pais, Gênesis 3:6. O homem nunca é mais cego do que quando está olhando sobre os objetos que lhe são agradáveis ao sentido. Uma vez que os olhos dos nossos primeiros pais foram abertos para o fruto proibido, os olhos dos homens se tornaram as portas para a destruição de suas almas, pelas quais imaginações impuras e desejos pecaminosos entraram no coração, ferindo a alma, prejudicando a consciência e trazendo efeitos funestos, por vezes a sociedades inteiras, como no caso de Acã, Josué 7:21. O santo Jó estava ciente do perigo desses dois pequenos corpos redondos, que podem ser arruinados por uma pequena faísca de madeira, de modo que, assim como o rei não ousou com seus 10.000, mas sair aquele que vinha contra ele com 20.000. Lucas 14:31-32, e mandou pedir condições em paz. Assim Jó diz, abre aspas, fiz aliança com os meus olhos, fecho aspas, Jó 31:1. Não é natural para nós cuidarmos do corpo, mesmo em detrimento da alma. Este foi ingrediente no pecado de nossos primeiros pais, Gênesis 3:6. Quão felizes poderíamos ser se tivéssemos metade das dores de nossos corpos sobre as nossas almas? Se essa pergunta, abre aspas, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Fecho aspas, Atos 16:30. Apenas passasse tão frequentemente em nossas cabeças quanto esta, abre aspas, que comemoremos, os que beberemos, ou que nos vestiremos. Fecho aspas, Mateus 6:21. Então, em muito caso, o pedido se tornaria esperançoso. Mas a verdade é que a maioria dos homens vive como se fosse nada mais do que um pedaço de carne, ou como se a sua alma não servisse para nenhum outro uso, senão atuar como sal para guardar seu corpo da corrupção. Abre aspas, eles são carne. Fecho aspas. João 3:6. Eles são segundo a carne e inclinam-se para as coisas da carne. Romanos 8:5. E vivem segundo a carne. Se a carne obtiver consentimento para agir, o consentimento da consciência raramente é esperado. Por isso o corpo é muitas das vezes servido mesmo quando a consciência entra em protesto contra ele. Não está cada um por natureza descontente com a sua presente sorte no mundo ou com alguma coisa ou com outra nele? Este também foi o caso de Adão, Gênesis 3, do 5 ao verso 6. Alguns estão sempre querendo alguma coisa, pois o homem é uma criatura dada às mudanças. Se alguma dúvida os permite olhar para todos os seus prazeres, e após uma averiguação sobre eles, ouve os seus próprios corações, eles ouvirão um murmúrio secreto sobre a falta de alguma coisa. Embora talvez, se o assunto fosse considerado corretamente, veriam que é melhor para eles carecerem do que terem aquela coisa. Desde que nossos corações de nossos primeiros pais voou por meio de seus olhos em direção ao fruto proibido, uma noite de escuridão foi assim trazida para o mundo, e aos seus descendentes tem uma doença natural que Salomão chama de, abre aspas, vaguear da cobiça, fecho aspas, ou como a palavra é, abre aspas, o passeio da alma, fecho aspas, Eclesiastes 6:9. Esta é uma espécie de transe diabólico, no qual a alma percorre o mundo, alimenta-se com 1.000 novas futilidades, arrebata a sua e as outras excelências criadas em sua imaginação e desejo, vai aqui e ali e em todos os lugares, exceto onde ele deveria ir. E a alma nunca se cura desta doença, até a graça conquistadora a traga de volta ao seu descanso eterno em Deus por meio de Cristo. Entretanto, até que isso aconteça, se o homem fosse criado novamente no paraíso, o jardim do Senhor, todos os prazeres de lá não impediriam de cobiças, assim, e eles saltariam sobre a sede mais uma vez.
Não somos muitos mais facilmente impressionados e influenciados por maus conselhos e exemplos do que por aqueles que são bons? Veja que esta foi a ruína de Adão. Gênesis 3:6. O mau exemplo até hoje é um dos principais ardes de Satanás para arruinar os homens. Embora tenhamos por natureza mais a ver com raposa do que com cordeiro, ainda assim aquela péssima característica dessa criatura pode ser observada em alguns, a saber, que se um cordeiro pula na água, os outros que estiverem próximo logo o seguem. Tal característica pode ser observada também na disposição dos filhos dos homens, aos quais é muito natural aderirem ao mau caminho, porque veem os outros andando nele. Um exemplo frequentemente possui a força de uma correnteza violenta para levar-nos para longe do dever claro, mas especialmente se o exemplo for dado por aquele por quem temos a grande afeição, neste caso a nossa afeição cega nosso julgamento, e o que devemos abominar em outros é concertido com bom humor neles. Nada é mais claro do que o fato de que os homens geralmente escolhem fazer o que a maioria faz, em vez de fazer aquilo que deve ser feito. Quem de todos os filhos de Adão precisa ser ensinado na arte de colher folhas de figueira para cobrir sua nudez? Gênesis 3:7. Quando nós nos arruinamos e nos tornamos nus para nossa vergonha, nós naturalmente procuramos ajuda a nós mesmos. Muito fracos artifícios são empregados, tão tolos e insignificantes quanto as folhas da figueira de Adão. Que dores os homens não experimentaram para cobrir seu pecado de sua própria consciência e desenhar sobre todas as cores que podem. E quando a vez as convicções são estabelecidas sobre eles, para que eles não consigam deixar de ver a sua nudez, é muito natural para eles que tentem encobrir-lhe por alto engano, tão naturalmente quanto os peixes nadam na água e os pássaros voam no ar. Portanto, a primeira questão do convencido é: que faremos? Atos 2:37. Como vamos nos qualificar? O que devemos realizar? Não considerando que a nova criatura é a própria obra de Deus, Efésios 2:10. Mas o que Adão poderamos e pensamos em sermos vestidos com peles de sacrifício, Gênesis 3:21. Os filhos de Adão não seguem naturalmente os seus passos em esconder-se da presença do Senhor? Gênesis 3:8. Somos tão cegos nesta matéria quanto ele foi quando pensou esconder-se da presença de Deus entre as árvores frondosas do jardim. Estamos muito provavelmente nos prometendo mais segurança em um pecado secreto do que em um esteja abertamente exposto. Abre aspas, assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum. Fecho aspas. Jó 24:15. Os homens vão livremente fazer em segredo aquilo que teriam vergonha de fazer na presença de uma criança, como se a escuridão pudesse escondê-los do Deus que tudo vê. Não somos naturalmente descuidados da comunhão com Deus, sim, e até mesmo avesso a ela? Nunca houve qualquer comunhão entre Deus e os filhos de Adão, onde o próprio Senhor não teve a primeira palavra. Se ele os deixasse em paz, este mundo nunca o buscariam. Abre aspas, escondi-me. Isaías 57:17. Será que ele buscaria a Deus escolhendo-se? Muito longe disso. Abre aspas, seguiu o caminho do seu coração. Fecho aspas. Quão relutantes os homens são para confessar o pecado e para tomar a culpa e a vergonha sobre si mesmos? Não foi assim no caso diante de nós, Gênesis 3:10. Adão confessa a sua nudez, pois não poderia ser negada, mas não diz uma palavra a respeito de seu pecado. A razão disso era que ele de bom grado teria escondido se pudesse. É tão natural para nós escondermos o nosso pecado quanto o cometemos. Muitos exemplos tristes disto temos neste mundo, mas uma prova muito mais clara disto será no dia do julgamento, o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Romanos 2:16. Muitas bocas sujas serão então vistas, embora agora estes, abre aspas, limpem sua boca e digam, não fazemos nada de mal. Feche aspas, Provérbios 30:20. Não é natural para nós atentuarmos nosso pecado e transferirmos
Quando Deus examinou nossos primeiros pais culpados, Adão não colocou a culpa na mulher e a mulher não colocou a culpa sobre a serpente? Gênesis 3, 12 ao verso 13. Agora os filhos de Adão não precisam ser ensinados nesta política infernal, pois antes que possam falar bem, se eles não podem negar o fato, eles envergonhosamente dirão alguma coisa para diminuir a culpa deles e colocar a culpa sobre outro. Não, tão natural isto é para os homens que nos maiores pecados eles colocarão a culpa sobre o próprio Deus. Eles blasfemarão de sua santa providência sobre o nome equivocado de infortúnio ou duro golpe, e assim colocarão a culpa de seu pecado à porta do céu. E não foi este um dos truques de Adão depois da sua queda? Abre aspas, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Fecho aspas. Gênesis 6, 3, 12. Observe a ordem de discurso. Ele faz o seu pedido de desculpas em primeiro lugar e em seguida vem a confissão. O seu pedido de desculpas é longo, mas a sua confissão é muito curta. Quão enfático e distinto o seu pedido de desculpas, como se ele tivesse temoroso de dizer que havia sido enganado. A mulher diz ele, ou aquela mulher, como se ele tivesse apontado para o juiz de suas próprias obras, das quais lemos, Gênesis 2 e 22. Havia então apenas uma mulher no mundo, de modo que se poderia pensar que ele não precisava de ter sido tão refinado e exato em apontar para ela, mas ela é tão cuidadosamente acentuada em sua defesa como se houvesse 10.000. Abre aspas, a mulher que me deste, fecho aspas. Aqui ele fala como se tivesse sido arruinado pelo dom de Deus. E para fazer o dom mais sombrio, ele adicionou, me deste por companheira, como minha companheira constante, para ficar ao meu lado como a auxiliadora. Isso parece como se Adão tivesse insinuado um mau desígnio sobre o Senhor, dando-lhe essas dádivas. E afinal, há uma nova demonstração aqui. Antes que a sentença seja completamente, ele não diz, abre aspas, a mulher me deu, fecho aspas, mas a mulher, ela me deu, enfaticamente como se ele se referisse diretamente a ela mesma, me deu da árvore. Isso é muito para seu pedido de desculpas, mas sua confissão é rapidamente feita em uma palavra, quando ele falou isso, e comi. Não há nada que aponta para si mesmo, e tampouco para mostrar que ele tinha comido. Quão natural é esta arte negra para a posteridade de Adão, aquele que corre pode tê-lo. Então, universalmente, a observação de Salomão se mantém verdadeiras. Abre aspas. A estultúcia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Provérbios 19, 3. Vamos então chamar o caído Adão de nosso pai. Não neguemos a nossa relação, posto que trazemos conosco a sua imagem. Para encerrar este ponto suficientemente confirmado por concordância da evidência da palavra do Senhor e da nossa própria experiência e observação, sejamos convencidos a acreditar na doutrina da corrupção de nossa natureza e olhemos para o segundo Adão, o bendito Jesus, para a aplicação de seu precioso sangue, para remover a culpa do nosso pecado e para a eficácia do seu Espírito Santo, para nos fazer novas criaturas, sabendo que, abre aspas, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. João 3 e 3.